Olá, colaboradores da Rede Pharmagnos, farmacêutico da Rede Pharmagnos. Hoje nós estamos nos encontrando para falar um pouquinho sobre proteção solar. Então é um tema bastante importante para as nossas farmácias, para inclusive nós alavancarmos as vendas nas nossas farmácias e principalmente para ajudarmos a população a proteger a sua saúde, visto que a radiação solar é realmente uma das causadoras de várias doenças. Bom, quando nós falamos em radiação solar, nós estamos falando e dando importância principalmente para a radiação ultravioleta, que nós classificamos em 3 tipos: a radiação do tipo UVC, a radiação do tipo UVB e a radiação do tipo UVA. A radiação UVC, a gente fala pouco, escuta pouco sobre ela, porque é uma radiação que praticamente não chega à Terra, visto que tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio absorvem e praticamente não está disponível na superfície terrestre. A radiação UVB já é uma radiação que também é bastante absorvida, principalmente pelo gás ozônio, mas ela é bastante refletida por partículas, em especial da poluição. Esta radiação chega em torno de 5% na superfície terrestre, mas vem aumentando gradativamente. Já a radiação UVA é uma radiação que nós temos poucas partículas que absorvem e ela chega de forma abundante na superfície terrestre. Bom, o que pode influenciar essa radiação ultravioleta são inúmeras variáveis. As mais importantes, que nós precisamos conhecer referem-se ao conteúdo total de ozônio na atmosfera. Então isso já se ouviu falar muito, que a camada de ozônio da superfície terrestre vem diminuindo e a radiação UVB vem aumentando de forma crescente na nossa superfície terrestre. A outra questão importante também é a posição geográfica. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior é essa radiação ultravioleta, em especial a UVB, mas também a UVA, que é abundante na superfície terrestre. Ainda, a altitude da superfície. Então, quanto mais próximos de serras, montanhas, maior é essa radiação e, portanto, maiores os riscos à exposição da radiação, principalmente UVB. Outro dado importantíssimo em relação à radiação é a hora do dia. Então, quanto mais perto do meio-dia solar, maior é a intensidade da radiação ultravioleta do tipo B. Nas manhãs e no anoitecer, essa radiação é bem menos intensa e por isso é justamente o horário recomendado quando nós temos que nos expor ao sol, por exemplo, para sintetizar vitamina D. Ainda, em relação à radiação ultravioleta, principalmente do tipo B, nós temos a grande incidência na estação, variando com a estação do ano, principalmente o verão. Então, por isso é a época em que a gente mais enfatiza para o uso dos protetores solares. Ainda, condições atmosféricas. Quando nós temos um tempo nublado, a presença de nuvens, ela diminui a radiação ultravioleta, mas temos que tomar um cuidado, não é qualquer tipo de nuvem. Nuvens brancas permitem, inclusive, o aumento dessa radiação ultravioleta. Então, nós temos que cuidar que a presença de nuvens não nos protegem de uma queimadura solar. Por isso, o uso e a importância do protetor solar. Com certeza, todos vocês nas farmácias já tiveram casos de pessoas que não passaram protetor solar porque o tempo estava nublado e tiveram uma queimadura de pele bastante significativa. E, por fim, também o tipo de superfície. Então, sempre vocês vão escutar que na praia há uma incidência maior de queimadura solar, porque a areia reflete a radiação UVB e isso chega para a nossa pele com mais intensidade. Já, por exemplo, a grama, a terra, elas absorvem mais a radiação UVB e menos reflexão, portanto, menor chances de queimaduras. Também a neve, é uma importante fonte de reflexão dessa radiação UVB e a queimadura de pele. Bom, a radiação ultravioleta, então nós temos a radiação UVA, UVB e UVC. A UVC é de 100 a 280 nanômetros. A UVB vai de 280 a 320 nanômetros e a UVA vai de 320 a 400 nanômetros. Alguns autores já colocam uma subdivisão da radiação UVA do tipo 1 e UVA do tipo 2, mas nós vamos tratar apenas como radiação ultravioleta do tipo A. Bom, a radiação ultravioleta do tipo B, representada aqui então de 280 até 320 nanômetros, é uma radiação que ela fica mais superficial na nossa pele. Então ela vai ser mais nos queratinócitos e no que a gente chama de epiderme, no extrato córneo. Esta é a radiação responsável principalmente pelas queimaduras solares.
mas vocês podem observar que ela também produz um dano a nível de DNA. Por isso, a radiação ultravioleta do tipo B tem uma implicância significativa com vários tumores de pele, em especial os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares, que são mais a nível de epiderme e um pouquinho mais profundo na epiderme. Já em compensação, a radiação UVA, tanto a do tipo 1 como do tipo 2, são radiações que penetram profundamente na nossa pele. Então vocês podem ver na tela que essa radiação ela vai atingir, além da epiderme, vai atingir também a derme. Bom, é uma radiação que não provoca queimaduras, mas provoca, sim, uma alteração de DNA, também é responsável pela pigmentação da pele e, consequentemente, manchas de pele, mas em especial o que é dado destaque à radiação UVA é ao fotoenvelhecimento, o envelhecimento dos tecidos profundos da pele, causando então as rugas, as pregas, porque vai alterando a conformação e a configuração das estruturas da pele. Tanto a radiação UVA quanto a UVB, elas geram uma grande quantidade de radicais livres, ou as espécies reativas de oxigênio. E esses são o grande foco hoje da literatura em relação à causa de várias doenças. Por isso que vários dos protetores solares hoje contêm antioxidantes, que são substâncias que sequestram ou que neutralizam esses radicais livres. E também é aqui que a gente vai conversar um pouquinho, talvez para muitos uma novidade, para outros nem tanto, que hoje a fotoproteção ela não se dá mais somente por aplicação de um fotoprotetor, mas também pela administração oral de antioxidantes, e que isso é denominado pela literatura como fotoproteção oral. A fotoproteção oral associada à fotoproteção pela aplicação de protetores solares vem ser uma junção hoje que colabora para que esse envelhecimento celular e as queimaduras sejam menos intensas e que a gente consiga ter um melhor resultado final. Bom, quando nós falamos ainda da radiação UVA e UVB, tá? Ambas, mas em especial a radiação UVB, que é mais sobre a superfície da pele, mais a nível de epiderme, ela é a grande responsável pelos tumores de gravidade, os melanomas. Os melanomas são aqueles tumores, normalmente onde a gente tem as pintinhas, e que uma dica importante, que a gente pode estar repassando lá na farmácia, é que a gente pode ensinar as pessoas a técnica do ABCDE. Então, o que é a técnica do ABCDE? O A representa a assimetria, então a gente vai sempre ensinar as pessoas a olhar para as suas manchinhas, elas precisam ser simétricas, então elas não podem ter muitas pontas, porque a assimetria significa uma possível malignidade. Elas precisam ter bordas regulares, então ela não pode ficar parecendo um espinho de várias pontas. Ainda, ela precisa ter uma cor uniforme, então por isso que é importante a gente ser um bom avaliador das nossas manchinhas, ou inclusive tirar fotos e de vez em quando avaliar se elas estão da mesma forma. Então uma manchinha que era marrom, ela não pode ganhar uma pigmentação mais preta ou mais avermelhada. Se a manchinha está mudando de cor, é um indicativo de malignidade. Ainda o diâmetro, então as manchinhas de pele, as famosas pintinhas, elas não podem aumentar de tamanho, senão a gente tem que avaliar. E por fim ainda a evolução, então qualquer alteração naquela manchinha, às vezes sangramento, às vezes uma coceira ou descamação, é uma razão para a gente procurar um médico especialista para estar fazendo a avaliação. E sempre lembrando, é a radiação, principalmente ultravioleta do tipo B, a principal indutora para a modificação dessas pintinhas e um possível câncer. Bom, então resumindo, a radiação UVA é aquela que atinge mais profundamente a nossa pele, ela está disponível na nossa atmosfera porque ela praticamente não é absorvida por nenhuma partícula ou por nenhum gás, e ela então está mais relacionada com envelhecimento, com as manchas e também com o câncer de pele. Já a radiação UVB é aquela que fica mais sobre a superfície da nossa, incide mais sobre a superfície da nossa pele. Ela está responsável pela vermelhidão, pela queimadura solar, mas também pelo câncer. Os protetores solares que nós vendemos lá nas farmácias, quase que todos hoje oferecem uma proteção UVA e oferecem uma proteção UVB. Mas, no entanto, eles são mais eficazes em proteger contra a radiação UVB. Quase que todos os protetores solares, eles oferecem uma proteção de até 90% ou mais contra a radiação UVB e 1/3 dessa proteção contra a radiação UVA.
Então isso significa que mesmo que a gente faça uma exposição solar, utilizando, né, o protetor solar, a radiação UVA vai continuar agindo sobre a nossa pele e de nível mais profundo, e por isso causando em especial o envelhecimento celular. Bom, os efeitos da radiação ultravioleta, eles são responsáveis por efeitos agudos ou crônicos, ou ainda chamado de tardios, nas nossas células. Então, os efeitos agudos mais observados são o eritema, que é quando a nossa pele fica vermelha, inchada, ainda a pele fica quente, né? Com o tempo de exposição solar, principalmente em peles já um pouco mais grossa, como a do braço, dos pés, das mãos, né? Nós vamos ter um espessamento dessa pele. Essa característica também é dada porque as células desidratam, né? Ainda a pigmentação, então algumas peles ganham pigmentação imediata, outras mais tardias. Algo extremamente importante que vai aumentar muito as queixas lá na farmácia vão ser por causa da radiação ultravioleta e tanto o VA quanto o VB, a imunossupressão. E daí, em função da imunossupressão, nós temos o problema mais recorrente lá nas farmácias, que é a infecção, né, ou a reativação da infecção pelo herpes simples, o HSV1, ou ainda, né, o conhecido herpes orolabial. Então, sempre que as pessoas, né, que são portadoras do HSV1, lembrando que uma vez infectado por esse vírus, a gente não tem cura, nós temos, né, esse vírus atenuado dentro do gânglio, né, trigeminal. Assim que ocorre uma imunossupressão, nesse caso induzido pela radiação solar, o vírus vai novamente se manifestar. Então, o que a gente pode fazer para pessoas que têm queixas recorrentes de herpes simples é tentar fazer uma prevenção. E essa prevenção é tentando fortalecer o sistema nervoso periférico. E a gente faz isso, em especial, com a suplementação de vitamina B1, a tiamina, e a vitamina B12, né, a cianocobalamina, que são as duas vitaminas mais importantes para evitar a reincidência do herpes labial. Bom, a intensidade da radiação ultravioleta, ela é bastante variável conforme as horas do dia e conforme também a presença de partículas, principalmente em cidades muito poluídas, assim como também a presença ou não de nuvens. Então essa radiação ela pode variar de 1 até 14, sendo que de 1 a 2, né, quando nós temos uma baixa incidência de radiação ultravioleta, de 3 a 5 uma radiação mediana, que já começa a exigir uma fotoproteção. De 6 em diante, então a gente começa a ter uma radiação ultravioleta, em especial sempre falando da UVB, porque tem relação com a queimadura solar, já uma radiação bastante significativa e que exige proteção. Bom, e quando nós vamos falar dessa proteção, nós vamos falar de várias possibilidades, da proteção mecânica, da proteção química, utilizando os fotoprotetores, mas sempre com um objetivo em comum, que é proteger em especial a nossa epiderme para evitar a formação desta pele, conforme representado aqui na figura, que vocês podem ver que são células extremamente secas, desidratadas e células já mortas. O que preocupa bastante é que essa radiação UVB, que provoca essa queimadura na pele, que desidrata essa célula, também atingem os pequenos vasos da epiderme. E isso vai diminuir a nutrição do tecido, vai enfraquecer a formação de colágeno e promove o aceleramento do envelhecimento celular. Então, como estava falando, a fotoproteção ela é um conjunto de medidas, não é uma única ação. Esse conjunto de medidas ele é dividido em 4 fases. A educação em fotoproteção, a fotoproteção tópica, a fotoproteção oral e a fotoproteção mecânica. Quando nós falamos em educação em fotoproteção, nós estamos falando das pessoas entenderem um pouquinho sobre as características da sua pele e com isso adequarem os métodos para a fotoproteção. Então, a cor da pele, ela indica, né, que tipo de fotoproteção que deve ser adotada. Então, segundo a literatura, nós temos 6 fototipos de pele, que vai do 1 ao 6, sendo o tipo 1 e tipo 2 as peles brancas, que normalmente são pessoas que também têm olhos claros e cabelos claros, e daí a 1, cabelos ruivos, a 2, os cabelos loiros. Bom, são peles, né, que nós temos uma baixa quantidade de melanócitos, então dificilmente vão bronzear, são peles que normalmente queimam muito e ganham pouco bronzeado. Já as peles do tipo 3 e do tipo 4 são normalmente peles brancas, né, levemente morenas,
Normalmente essas pessoas têm olhos escuros, os cabelos castanhos ou pretos, são pessoas que queimam pouco e já conseguem um bronzeado mais efetivo. Já as peles do fototipo 5 e 6 são peles mais escuras, que dificilmente queimam porque elas possuem muitos melanócitos e que bronzeiam facilmente. Então, quando nós temos, em primeiro lugar, essa fotoeducação, isso já vai fazer com que a pessoa selecione um protetor solar, né, que vai evitar a queimadura da pele. Ainda, o sucesso de uma fotoproteção, ela vai depender do perfil do nosso paciente, do nosso cliente lá na farmácia. Então, para que ele siga um programa adequado, né, ele precisa conhecer a sua pele, mas precisa estar disposto a utilizar o fotoprotetor. O que nós vamos observar? Que normalmente lá na farmácia as mulheres são o público que busca o fotoprotetor, que quer informação sobre uma fotoproteção adequada para ela e normalmente para os filhos, e nós vamos ver que em homens a gente vai encontrar uma maior resistência do uso do protetor solar. Ainda a idade, então normalmente quando a gente fala com adolescentes, né, ou jovens adultos até 20, 22 anos, nós temos também um perfil de que não quer utilizar tanto fotoprotetor, porque tem uma urgência, né, em tornar a pele bronzeada, e são os que normalmente mais aparecem com queimaduras lá na farmácia. A idade também é um fator importante quando a gente vai selecionar os fotoprotetores, porque as crianças, principalmente menores de 6 anos de idade, elas, né, ainda estão, né, em desenvolvimento, em formação de muitas células, e esse desenvolvimento e formação de células é muito passível de uma mutação caso ocorra, né, uma radiação solar intensa sobre essas células. Então, por isso, nas crianças, nós temos que utilizar, né, um fotoprotetor normalmente com, né, um FPS mais alto e reaplicar várias vezes. Então, as características fenotípicas da pele é determinante para a escolha do fotoprotetor. E algo que vem sendo, né, comentado, né, de forma mais recente na literatura, como eu já havia falado, tem uma relação com a fotoproteção oral. Essa fotoproteção oral, ela pode ser via alimentação, né, ou ela pode ser por suplementação. Então, primeiramente, eu quero colocar a questão da alimentação. Então, sempre que alguém vai se expor à radiação solar, né, mesmo usando fotoprotetor tópico, deveria de consumir sucos de uva, principalmente uva tinto, sucos de laranja, né, então ricos em flavonoides e ácidos fenólicos, né, rico em vitamina C no caso da laranja, ou consumir outras frutas, verduras que tenham componentes antioxidantes. Lembrando que o processo de bronzeamento, né, os processos de estimulação lá nos melanócitos para a produção de cor é por uma via oxidativa, portanto é uma via de geração de radicais livres. Só que o excesso desses radicais livres, além de fazer o bronzeamento, vai produzir o dano celular. Então, por isso, a utilização de antioxidantes é bastante importante, principalmente para prevenir o envelhecimento. Claro que o sucesso ainda do programa de fotoproteção depende muito ainda da atividade profissional. Então a gente observa, né, que algumas profissões exigem, por exemplo, o caso dos carteiros, né, que eles utilizem o fotoprotetor em função de que estão sempre expostos ao sol e às queimaduras solares. Ainda, claro, muito dependente da posição geográfica, da localidade, lembrando que nas altitudes a gente tem maior chance de queimaduras. E, claro, a gente também observa que há uma busca pelo protetor solar quando, né, aquele cliente, aquele paciente lá na farmácia, ele tem um histórico de antecedentes, muitas vezes dele ou dos seus familiares. Então, eles vêm buscar, né, a utilização do fotoprotetor. Bom, além da fotoeducação, a fotoproteção mecânica também é bastante importante. E eu trouxe aqui um quadro que ele traz uns dados sobre principalmente roupas, que é algo que normalmente a gente tem dúvidas em relação à fotoproteção. Então, quando a gente fala de roupas, as roupas escuras, vermelho, preto, azul marinho, são as que mais protegem contra a radiação ultravioleta, porque elas absorvem mais essa radiação. Só que elas também absorvem mais a radiação infravermelha, que é a que aquece. Por isso que essas roupas a gente sente muito calor e evita no verão. Só que, no entanto, as roupas escuras nos protegem contra a radiação UVB. Já as roupas claras, como por exemplo as camisetas brancas, elas oferecem baixíssima proteção contra a radiação UVB e inclusive uma caminhada, né, no horário do almoço com uma camiseta pode provocar uma queimadura solar caso não tenha utilizado o fotoprotetor em função da grande radiação, principalmente no horário do meio-dia. Um detalhe que daí é bastante importante é que
Não importa se é roupa escura ou roupa clara, se essa roupa estiver molhada, essa fotoproteção cai drasticamente. Então, roupas secas oferecem proteção, roupas molhadas, baixa proteção. Claro que isso não vale para as roupas específicas que nós temos hoje, trajes de banho, principalmente as camisetas longas, utilizadas por surfistas, utilizadas em crianças, que possuem tecidos e tramas específicas para a absorção da radiação ultravioleta, principalmente a UVB. Ainda quando a gente fala de fotoproteção mecânica, nós não podemos esquecer de algo muito importante. Uma delas, o guarda-sol. Então, o guarda-sol de tecido, né, principalmente os tecidos mais escuros, que fazem uma absorção mais intensa da radiação e protegem mais quem está, né, embaixo do guarda-sol, mas também o uso de bonés, de chapéus e, em especial, o uso de óculos, né? E daí aqui todo aquele cuidado, né, porque nós temos, né, diferentes tipos de óculos no mercado e alguns desses não protegem efetivamente contra a radiação solar. A radiação UVB, em especial, ela pode provocar uma queimadura, né, lenta e gradual na córnea e a longo prazo causar cegueira. Por isso a importância do óculos de sol. Bom, e agora eu queria chegar talvez naquilo que para nós da farmácia, né, venha a ser um carro-chefe para a gente trabalhar nessa temporada, alavancar um pouco as vendas das nossas farmácias, que é a fotoproteção oral. E que eu acho que pouco nós temos abordado esse tema. Então, nós podemos trabalhar orientando as pessoas para fazerem a fotoproteção oral via alimentar, mas nós podemos alavancar isso com suplementação. E que suplementos a gente pode recomendar? Então são vários os suplementos que nós temos lá na farmácia, mas em especial 2 vitaminas com atividade antioxidante, bastante reconhecidas no mercado e de bastante aceitação. Uma delas é a vitamina C. Então a vitamina C hoje, né, discutida por vários autores como sendo um importante fotoprotetor, administrado via oral e também já presente em vários cosméticos para aplicação principalmente noturna, como sendo um suporte, né, para o uso do fotoprotetor durante o dia e o uso do creme com vitamina C durante a noite. Claro, também tem um apelo, né, para o rejuvenescimento facial, principalmente da pele, em função do colágeno, mas em especial evitando a ação dos radicais livres, causando lesões lá nas estruturas e anexos da pele. Então, a vitamina C por via oral, né, normalmente dose de 1 grama para adultos, né, pode ser com doses menores, lembrando, né, que as nossas necessidades diárias são em torno somente de 100 miligramas, mas as formulações que nós temos no mercado, em sua maioria, são de 1 grama. É uma vitamina que não temos o risco de bioacumulação, então nós eliminamos via urina e por isso que pode ser suplementada diariamente, né, sem causar nenhum risco para o usuário. Uma outra vitamina com atividade antioxidante importante e que a gente já tem um aumento nas vendas durante essa época do verão é o precursor da vitamina A, o beta-caroteno. Então, o beta-caroteno, né, ele estimula para a pigmentação da pele, então ele facilita o bronzeado, a manutenção do bronzeado, mas ele tem uma importante atividade antioxidante, inclusive evita o que a gente chama de peroxidação lipídica, que já são mais a nível profundo, né, estão mais a nível profundo da pele, entre epiderme e derme. Então, o beta-caroteno é uma ótima recomendação, tanto para quem deseja um bronzeado mais efetivo, mais duradouro, mas também fortalecer a sua imunidade e evitar a ação do estresse oxidativo. Essa fotoproteção oral pode ser dada ainda por outros suplementos que contenham ácidos fenólicos, né, que contenham flavonoides. Isso a gente encontra muito em preparações, né, fitoterápicas, contendo extratos de vegetais importantes, principalmente advindos lá da Camellia sinensis. Vocês vão observar que nos fotoprotetores tópicos nós já temos várias preparações que temos extratos de aloe, né, aloe vera, que é derivado da babosa, tanto por causa da mucilagem como por causa dos antioxidantes. Também, né, a partir da Camellia sinensis ou chá verde, como é popularmente conhecido, e ainda adicionados muitas vezes de flavonoides isolados. Então, a risperidina, um exemplo, né, de utilização, antocianidinas, também presente nesses protetores.
Bom, esses produtos naturais incorporados aos filtros solares que eu estava comentando, eles estão presentes em quase todas as formulações que estão no mercado. Então vocês já podem observar, tudo bem que o rótulo é um pouquinho difícil de ler, mas vocês já podem observar que tem vários extratos de plantas presentes em quase todas as marcas disponíveis. E ainda nós temos em quase todas essas formulações o acréscimo da vitamina E. A vitamina E ou o alfa-tocoferol, ele pode ser suplementado por via oral, mas dificilmente as pessoas o fazem porque é uma vitamina lipossolúvel, um pouco mais oleaginosa e tem uma baixa aceitação por parte da população. A gente vê uma aceitação muito grande em quem faz atividades físicas, principalmente de academia, que daí eles suplementam com vitamina E. Já a população, de uma forma geral, não faz essa suplementação. Mas a vitamina E, como ela, né, é uma formulação oleosa e boa parte dos protetores solares disponíveis no mercado são emulsões ou cremes, né, emulsões, tem gordura na sua constituição, eles acrescentam a vitamina E como sendo um potente antioxidante para atuar na pele, porque ela tem uma boa penetração, fazendo a fotoproteção e diminuindo, né, a ação dos radicais livres. E por fim, nós vamos conversar dos filtros solares. Então, quais são os filtros solares que nós temos lá no mercado, né, nas farmácias, né, e demais lojas de cosméticos? Então, nós temos filtros solares que são classificados em orgânicos e inorgânicos. Esses orgânicos, então, compostos químicos, né, de diferentes classes, eles ainda são subdivididos de acordo com o tipo de proteção que oferecem. Então, os orgânicos, eles podem, alguns deles, oferecer uma proteção exclusiva contra a radiação UVB ou uma exclusividade de proteção contra a radiação UVA. Nós temos os que são chamados de amplo espectro, então eles protegem tanto contra a radiação UVA, contra a radiação UVB, e os filtros inorgânicos. Todos os filtros inorgânicos sempre vão proteger tanto contra a radiação UVA como contra a radiação UVB. Então, os filtros solares são as substâncias ativas presentes nos protetores solares. Então, o protetor solar que nós comercializamos lá na farmácia, ele vai ser sempre uma mistura, uma combinação de diferentes filtros solares. Por que as empresas fazem dessa forma? Porque ao associar diferentes filtros solares, eu vou ampliar o espectro de ação do protetor solar e vou aumentar a eficácia dessa proteção. Então, quase todas as formulações do mercado, elas vão ter filtros solares exclusivos UVA, exclusivos UVB, de amplo espectro, e ainda a maioria deles associa o filtro físico, né, ou chamado de inorgânico. Bom, como vimos, os protetores solares são uma combinação de vários filtros solares. Esta combinação também vai permitir, incluindo daí os recipientes, formulações com diferentes aspectos. Então, algumas mais oleosas, outras mais aquosas, com diferente perfil de espalhabilidade, e isso vai dando a preferências dos nossos consumidores, dos nossos clientes lá na farmácia. Então, os filtros solares orgânicos, ou chamados antigamente de filtros químicos, né, eles vão absorver a radiação ultravioleta, em especial a UVB, também conseguem absorver a radiação UVA. No entanto, lembrando que a eficácia para a proteção contra a radiação UVA, ela é menor do que a proteção que é exercida por esses filtros para a radiação UVB. Qual a desvantagem desses filtros orgânicos, ou chamados de filtros químicos? A principal desvantagem é porque, como eles vão ser absorvidos na nossa pele, então essa substância química, né, vai chegar na circulação sistêmica, vai ser eliminada, mas no entanto são seguros, todos os testes de carcinogenicidade, teratogenicidade são comprovados de que são isentos e não vão causar nenhum malefício. Mas no entanto, como tem absorção na pele, o que pode desencadear são alergias. E daí esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de selecionar um determinado protetor solar ou não, quando sabidamente o nosso cliente tem alergia a um componente específico. Ainda, né? Os filtros ativos inorgânicos, né, são filtros que normalmente são compostos
por substâncias, né, como o óxido de titânio ou o óxido de zinco, e que eles refletem, então eles não são absorvidos na pele. Por isso a sua espalhabilidade é ruim e é aquele filtro solar que deixa aquele aspecto mais esbranquiçado. Em especial os faciais são os mais rejeitados pela população porque esteticamente realmente não são legais, né? Eles ficam com aquele aspecto, né, meio que marmorizado, muito brilhoso, né, e por isso as pessoas não gostam tanto. Bom, como é que se dá ou como é feito, né, esta avaliação do FPS? Então, como eu vou escolher se é um filtro solar, né, 30, 50, para a população brasileira, né, a organização médica, né, de saúde recomenda que o filtro solar ideal seria de 30, pelo menos para boa parte da população. Mas como a gente vai escolher esse filtro solar e como é dado essa possibilidade, né, para chegar nesse número? Então, essa proteção, esse fator de proteção solar, ele se refere, na verdade, a quantas vezes mais eu posso me expor ao sol e que não me cause eritema, quando comparado sem o protetor solar. Então, se eu me exponho ao sol sem o protetor solar, eu começo a ter uma vermelhidão em 10 minutos. Se eu usar um FPS 15, né, isso quer dizer que eu tenho 15 vezes mais chance de ficar esses 10 minutos sem ter nenhuma queimadura solar. Então, sempre, né, os protetores solares, o FPS, ele vai bloquear, em especial a radiação UVB, diminuindo a chance de queimadura solar. Nesse esquema aqui, nós temos uma demonstração. Uma pele exposta ao sol, que vai receber a incidência dos fótons, sem protetor solar, ela recebe essencialmente 100% desses fótons e inicia-se a queimadura solar, dependendo do horário de exposição e da intensidade da radiação ultravioleta, em questão de minutos. Já, no entanto, se eu estiver utilizando um filtro solar FPS 15, então ele vai absorver boa parte desses fótons e somente uma parte deles é que vão entrar em contato com a nossa epiderme e provocar a queimadura solar. Então eu vou poder me expor por um tempo maior ao sol sem que ocorra a queimadura. Se eu uso um FPS maior, como por exemplo de 30, que é o recomendado para parte da população brasileira, ele vai me absorver em torno de 97% dessa radiação ultravioleta, protegendo a pele dessa queimadura solar. Então, o FPS ele vai me determinar quantos fótons que vão definitivamente chegar, principalmente na epiderme, evitando a queimadura solar. E é ela que vai nos, né, essa fotoproteção que vai proteger a nossa pele, principalmente do eritema. Claro, essa fotoproteção aqui, ela vai ser dependente, né, da forma como eu apliquei o protetor solar e, em especial, de quantas vezes eu reapliquei, porque há um período, uma duração de ação, que, segundo a literatura, isso varia. Então, a gente tem alguns autores que defendem que a cada 2 horas nós deveríamos de reaplicar o protetor solar, alguns autores colocam a cada 4 horas, pelo menos. Bom, os protetores solares, né, também protegem contra a radiação UVA, mas, como já foi dito, essa proteção ela é menor e ela é dada em ppd. Tá? Esse ppd, né, ele tem uma escala, na verdade, em sinaizinhos de cruzezinhas. Então, quanto maior o númerozinho de cruzezinhas ou sinais de mais, maior é a proteção UVA. Porém, a relação ela é muito clara. Em um protetor solar FPS 30, porque é sempre o fator de proteção solar para a radiação UVB é o que vem escrito no rótulo, então sempre vai ser 1/3 daquele valor para fotoproteção UVA. Então ele vai proteger, né, 30 vezes para a radiação UVB, 10 vezes para a radiação UVA. No entanto, boa parte dos rótulos, e a legislação permite isso, eles vão escrever proteção de amplo espectro para, então, ser referenciado pela população ou entendido pela população como sendo um protetor que protege contra a radiação UVA e protege contra a radiação UVB. E efetivamente a gente sabe que a radiação UVB vai ser realmente retida pelos filtros solares e vai causar pouca queimadura, e a radiação UVA, 1/3 dela apenas que a gente vai estar protegido. Nos demais, né, a demais quantidade de radiação UVA vai chegar a nível de derme.
Bom, nós temos diferentes formulações de protetores solares e aqui também vem, eu acho, o item diferencial, aquilo que nós podemos fazer lá na farmácia para alavancar as nossas vendas. Então, dar essa atenção na escolha do FPS, mas dar uma atenção especial na recomendação de uso do protetor solar. Por que isso? Porque as formulações mais usuais são as de creme ou loção. E quando eu tenho uma formulação de creme ou loção, eu vou espalhar esse creme no meu braço, na minha perna, no meu corpo, normalmente por movimentos circulares e espalhar de forma uniforme por todo o corpo. Já, no entanto, quando eu tenho uma formulação à base de gel, eu não posso fazer qualquer tipo de movimento, porque todos os protetores solares, assim que a gente faz uma aplicação, eles geram um biofilme na nossa pele que vai ajudar nessa fotoproteção. E o gel, ele exige um movimento único, senão é rompido a formação do gel. Então, quando eu vou aplicar um gel, eu tenho que fazer um movimento único. Então, ou de cima para baixo ou de baixo para cima, mas nunca ficar esfregando, senão eu vou romper esse biofilme e vou diminuir drasticamente a eficácia do meu fotoprotetor na forma de gel. E vejam que o gel, tem o gel creme, são formulações muito utilizadas porque são de fácil aplicação. Então, muitas pessoas gostam dessa formulação, mas, no entanto, aplicam de forma errada. Então, sempre lembrando, é gel ou gel creme, ele deve de aplicar com um movimento único, sempre no mesmo sentido. E uma outra formulação que é bastante utilizada e normalmente de forma errada são os sprays, tá? Porque os sprays, quando a pessoa borrifa sobre a pele, tá? Ele vai formar um biofilme, então ele tem que ir aplicando, né, borrifando por toda a região onde ele deseja fazer a fotoproteção, mas ele jamais deve de espalhar depois com a mão, porque ele também rompe esse biofilme. E o que a gente mais observa é que as pessoas borrifam o fotoprotetor e depois tentam espalhar melhor com a mão. E na verdade daí elas estão prejudicando o efeito do fotoprotetor. Então são dicas que a gente não pode perder, né, a oportunidade de oferecer lá para o nosso cliente, porque ele vai se sentir valorizado, vai entender, né, que comprar ali na Farmagnus, ele vai receber esse atendimento, essa informação e vai ter uma maior efetividade do seu fotoprotetor. Bom, quais são as principais causas de queimaduras solares mesmo utilizando o fotoprotetor? Então, primeiro é utilizar um fotoprotetor não indicado para a sua pele. Então, nós temos, né, pelo menos uma recomendação geral de que peles muito brancas devem de usar no mínimo FPS 30, né, mas de 30 a 60, as peles moreno claro, né, de 20 a 30, né, e as peles mais escuras, então, pode utilizar um FPS um pouco mais baixo. Bom, outra causa bastante comum, né, de falha da fotoproteção é utilizar um fotoprotetor vencido ou um da temporada passada. Ah, eu ainda tenho meio tubo do meu fotoprotetor em casa e vou aproveitá-lo. Bom, a questão é que quando a gente abre, né, vai entrar oxigênio dentro do frasco e o oxigênio promove a degradação do fotoprotetor, ele reage com o fotoprotetor. Então, quando eu aplicar sobre a pele, só vai restar o filtro físico aqui, se tiver dióxido de titânio ou óxido de zinco. Os filtros químicos já não estão mais presentes. E daí a gente tem uma falha e um risco de queimadura bastante importante. Outra questão relevante, em especial quando a gente está na praia ou na piscina, é onde vou guardar o meu fotoprotetor. Então, você aplicou o fotoprotetor em casa, né? O ideal é sempre que se faça a primeira aplicação em casa, com a pele seca, e leva para reaplicar lá na praia ou na piscina. Bom, quando eu vou reaplicar, onde eu deixo ele, né? Eu não posso deixar ele sob o sol, ele não pode esquentar muito, ele tem que estar bem fechado, porque senão ele também sofre degradação. Ainda, né, um outro fator, né, que contribui para a queimadura solar é aplicar sobre a pele molhada. Claro, nós temos protetores específicos para a pele molhada e que daí isso não é uma verdade. Mas para a maioria dos fotoprotetores que exige pele seca, então a gente tem que sempre ler o rótulo. Então a pele tem que estar seca, não pode estar suada, não pode ter areia, porque senão a fotoproteção vai ficar prejudicada. E o detalhe que é o mais relevante realmente é aplicar o fotoprotetor, né, antes de colocar a roupa, preferencialmente os trajes de banho, por todo o corpo de forma uniforme, colocar o traje de banho e depois seguir, né, ou para a piscina ou para a praia. E que isso dê um intervalo de aproximadamente 20 minutos
para que o fotoprotetor seja absorvido. Lembrando, né, os protetores orgânicos que compõem, né, quase que todos os filtros solares que compõem os protetores têm essa necessidade de absorção na pele para depois fazer, então, a sua ação de fotoproteção. Outra questão importante de falhas e queimaduras solares é a aplicação de quantidade inadequada. E aqui nós vamos ter o nosso maior desafio, tá? Em função de que sabemos os fotoprotetores, eles têm um custo, né, que para a renda da população, em boa parte, é um custo elevado, né? E a quantidade de protetor solar a ser aplicado para que seja efetiva é relativamente alta. Vejam, a literatura é unânime. Para uma pessoa de aproximadamente 1,70 m de altura, ela consumirá em média 40 ml. E isso é muito. O que a literatura nos coloca como sendo ideal, né, para fazer uma fotoproteção? É a regra da colher de chá. Então eu vou apresentar para vocês 3 figuras aqui para mostrar que isso é uma literatura mundial. Todos fazem a mesma recomendação. Então eles colocam 1 colher de chá, tá, de protetor solar para rosto, cabeça e pescoço, 1 colher de chá para o braço direito, 1 para o braço esquerdo, 2 colheres para a perna direita, 2 para a perna esquerda e também 2 colheres para o tronco, né, dorso e costas. Tá? E isso é observado, né, em todas as literaturas que se referem à fotoproteção, então tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Só que essa colher de chá distribuída no corpo vai dar mais ou menos 30 a 40 ml. Então é uma quantidade relativamente grande, em média, né, tá? Daria um tubo de fotoprotetor, daria em média para usar 3 vezes, né, quando ele vai na praia. Bom, ainda falando das causas de falhas, né, uma das falhas que podem desencadear a queimadura solar é a não reaplicação. E como eu já disse, alguns autores dão um tempo maior de até 4 horas, mas boa parte dos autores da literatura científica descreve que a cada 2 horas o protetor solar deve ser reaplicado. Um outro grande problema que nós temos é o esquecimento de algumas áreas, e isso chega às vezes a ser até engraçado lá na farmácia, né? As pessoas vêm só com uma orelha queimada, a outra não, né? Ou só a ponta do nariz. Então tem algumas áreas em que a gente esquece de aplicar o protetor solar, e também temos algumas áreas que estão mais expostas. Um exemplo é o ombro. Então sempre a radiação solar, né, o céu quando está alto, como a gente diz, a incidência vai ser muito grande sobre o ombro para quem está de pé ou sentado. Então é óbvio que é o local que eu tenho que reaplicar mais vezes, né, e que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então não esquecer dorso dos pés, das mãos, a orelha, a nuca, né? E um detalhe muito importante, principalmente para mulheres, né, as meninas, tá? Em especial com essa região aqui do seio. Então, por isso a aplicação antes de colocar, né, o traje de banho é importante até para proteger os mamilos, passando o protetor solar por toda a mama. Ainda, né, reaplicar então com frequência, né, nessas áreas que são mais afetadas, né, pela radiação solar. Por fim, uma última questão importante do protetor solar se refere à possibilidade de alergias. Então, quando alguém vai mudar a marca do protetor solar, né, ou vai usar pela primeira vez um protetor solar, ele talvez nunca tenha sido exposto àquela substância química e existe o risco de alergia. Então, a gente sempre deve recomendar que a pessoa, antes de se expor ao sol com aquele protetor solar, que ela aplique uma quantidade generosa atrás da orelha e deixe agir por 12 horas. Né? E se não aparecer nenhuma vermelhidão, nenhuma coceira, significa que ela pode usar aquele protetor sem problemas. Caso, né, apareça qualquer sintoma, aquele fotoprotetor contém alguma substância ativa do qual aquele paciente tem alergia. E essas alergias normalmente se manifestam como representados aqui. Vermelhidão bastante intensa e bolas, né, algumas até pústulas com secreção efetivamente. Por fim, para encerrar a nossa conversa, eu só quero trazer alguns exemplos de fotoprotetores do mercado e mostrar para vocês essa combinação. Então, nós temos, né, uma lista de substâncias, né, químicas presentes nos fotoprotetores, e aqui no meio nunca está separado, sempre vão estar os recipientes, as substâncias ativas, os filtros, né, então orgânicos e os inorgânicos,
e normalmente não tem a concentração de cada um deles, vai aparecer apenas as substâncias presentes. Então, só para a gente ter uma ideia, esse fotoprotetor da Nivea, ele apresenta, né, fotoprotetores orgânicos que estão representados aqui em vermelho, verde e azul, né, e daí representando as ações deles, espectro VA, UVB, né, e amplo espectro. Então, o de amplo espectro é o representado em azul, que protege tanto contra a radiação UVA quanto UVB, e daí observem, né, que o dióxido de titânio, que é um filtro físico, né, ele também protege contra os dois tipos de radiação. Eu coloquei em negrito o acréscimo dos antioxidantes, e daí vocês vão ver que em todas as formulações ou vai aparecer extratos de plantas ou as vitaminas antioxidantes. E destas, a vitamina E, né, o acetato de tocoferol, né, o alfa-tocoferol, vai ser o mais presente. Então a gente observa isso, por exemplo, na marca Nivea, nós vamos observar isso na marca Anasol, né? Ainda no Cenoura e Bronze, também no Australian Gold, também no Sandal e assim por diante. Então, os fotoprotetores que nós temos no mercado, né, eles quase todos vão ser uma mistura de diferentes filtros solares, combinados com concentrações diferentes, né, mas que têm uma ação efetiva, né, todos têm ação efetiva semelhante. No entanto, o que vai mudar vai ser a composição, principalmente da presença ou não do filtro inorgânico, que é aquele que dificulta a espalhabilidade, e também a gente vai observar daí a formulação, se é mais oleosa, se é mais aquosa, e isso vai ser muito de acordo, né, com o que o nosso cliente deseja. Bom, por fim, eu vou deixar disponível, né, para vocês lá no link, né, que vai ser repassado então pela rede, tá, todo esse material para que vocês possam acessar, e vou deixar disponível inclusive os artigos, né, do qual a gente preparou essa aula, principalmente para que vocês tenham acesso, né, que fica muito difícil de ler aqui na tela, mas que vocês tenham acesso ao nome das substâncias químicas presentes nos filtros solares, descrevendo se eles protegem contra a radiação UVB, se são de amplo espectro ou se são contra a radiação UVA. Tá? Então esse material todo vai ficar disponível, né, para todos, lá no link que a gente vai deixar pela rede. E então, por hoje, né, é isso. Nós desejamos, né, que vocês tenham boas vendas, né, que vocês também todos tenham um Natal excelente, né, um ótimo 2020, e que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar sobre diferentes temas. Obrigada.